Oi, terceiro ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revisão de geografia. Vamos relembrar alguns conteúdos. As influências culturais dos povos e comunidades tradicionais. Vamos relembrar como são cada um desses povos. Primeiro, vamos falar dos povos ribeirinhos, que são pessoas que vivem em localidades próximas a rios. Elas vivem com as condições oferecidas pela própria natureza, adaptando-se aos períodos das chuvas. Já Dani trouxe um exemplo aqui dos povos ribeirinhos. Nós temos também o seringueiro, que é aquele que extrai o látex das seringueiras e viabiliza sua transformação em borracha natural. Aqui ele está retirando o látex. Então vamos ver também outro grupo. Temos os grupos dos castanheiros, que são grupos de pessoas que coletam as sementes das árvores chamadas castanheiras. Então, aqui eles estão tirando as sementes. Outro grupo também são os babaçoeiros, que são os grupos de pessoas que sobrevivem da extração das folhas, do caule e das sementes de árvores chamadas babaçus. Outro exemplo aqui na figura. E também temos os pescadores artesanais, que são grupos de pessoas que dependem principalmente da pesca realizada em pequena quantidade. Então, aqui nessa figura dá para ver perfeitamente os pescadores. Vamos falar também sobre as influências culturais dos povos africanos, europeus e asiáticos. Primeiro, vamos falar da culinária africana. A influência da culinária africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. Este azeite é utilizado em vários pratos da influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Então, são pratos típicos, são servidos lá na Bahia, mas que são de origem africana. Já trouxe alguns exemplos. Vamos falar também da formação da cultura brasileira e da influência dos portugueses. A mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa, atualmente falada por virtualmente todos os habitantes do país. Então, é a língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho também sobre as principais influências dos japoneses na cultura brasileira. Na alimentação, tem os pratos tipicamente japoneses, que experimentamos e adotamos, como sushi, sashimi, yakisoba, entre outros, que os brasileiros adoram comer e que é de origem japonesa. Vamos falar um pouquinho sobre paisagem natural e paisagem humanizada. Quais são as diferenças entre elas? Então vamos relembrar, terceiro ano. Paisagens naturais são aquelas em que não houve qualquer ação do ser humano, ou seja, não sofreram transformações causadas pelo homem. Possuem apenas elementos naturais, montanhas, rios, mares, rochas, vegetação e animais. E paisagem humanizada, o que é isso? Modificada, cultural, urbana, são aquelas que, em maior ou menor escala, sofreram transformação por parte do homem. Sempre que existe uma construção humana, trata-se de uma paisagem humanizada. Dessa forma, as cidades e as aldeias são exemplos desse tipo de paisagem. Tem uma construção, é paisagem humanizada, que já teve uma transformação do homem. Vamos falar sobre o relevo. O que é relevo? Ele corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. E vamos ver alguns tipos de relevo. O primeiro é o planalto, que é a superfície elevada e plana, ou com poucas ondulações, acima do nível do mar. Então, aqui tem um exemplo do planalto. Vamos ver agora a planície. O que é planície? É uma grande extensão de terreno plano, como um deserto ou um pântano. Então, é plano, igual tem aqui na foto. Ele é todo plano, a planície. E, por último, vamos falar sobre a serra, que também é uma forma de relevo. Serra é um conjunto de montanhas e terrenos com fortes desníveis e muitos picos.
Então, aqui nós temos o exemplo da serra. Então, é isso, terceiro ano. Hoje a tia Dani trouxe a revisão de geografia. Um beijo e até o próximo vídeo.